Oi, gente! Tá começando mais um Infinitas Letras, os 7 dragões da escrita. Eu sou Cláudia Pucci Abraão, essa é Sabine Mendes Moura. E estamos aqui para mais um dragão, na verdade o último, mas serão 2 encontros. Então, vão ter pelo menos mais 2 aqui com a gente. Mas olha, uma boa notícia, a gente gostou tanto dessa experiência, que depois da temporada dos dragões vão rolar outras temporadas com outras coisas, né? Que a gente ainda vai definir um dia. Mas não vamos ficar por aqui, porque está sendo uma experiência muito bacana para a gente. Eu espero que para vocês também, tá? Então é isso. Se curtiu, já recomenda, manda para amigo, para inimigo, aquelas recomendações todas que vocês já estão cansados de ouvir, não vou ficar falando aqui de novo. Então vamos lá. Nosso dragão de hoje é o dragão do Sol, né? Sunday. Finalmente chegamos no nosso último dragão, na nossa última jornada. E como o Sol, todo mundo já conhece, né? Que cada dragão está referente a um planeta. O Sol não é um planeta, o Sol é um astro, uma estrela, mas na astrologia ele é considerado também como lido como um planeta, né? Mas isso também não vem ao caso, porque a gente só se ampara na astrologia, não somos astrólogas, sempre é bom lembrar. Então vamos para as características do Sol. E como sempre, nesse primeiro programa, a gente vai falar de processo de escrita, como que o Sol interfere no nosso processo. E depois, no segundo programa, a gente usa as características solares para falar de narrativas e personagens que têm a ver com o Sol. Essa é a nossa estrutura aqui dessa temporada. As próximas talvez mudem, mas enfim, essa por enquanto é assim que estamos. Vamos para o Sol. Sol, né? Acho que o Sol não tem muito mistério, até porque faz parte do Sol deixar tudo às claras. Então, tudo que é, fazendo um pouquinho de comparação com a Lua, né? A Lua tem toda aquela coisa da penumbra, do mistério, da luz difusa, o que a Lua ilumina pode ser que não seja, pode ser que seja uma ilusão. O Sol não, o Sol, onde ele chega, ele define, né? Então, é isso. Então, as narrativas solares, elas têm a ver bastante com esses processos todos de deixar todas claras, né? As personagens têm a ver com personagens que irradiam mesmo, né? Tem essa força de radiação. Isso na força, né? E a gente gosta muito de falar do inverso também, porque as boas histórias vêm justo dos desequilíbrios, né? Que é o desequilíbrio do Sol tem a ver com todos os processos de autocentramento, de egoísmo, né? Enfim, ou isso no sentido mais yang. O sentido yin, aí vamos falar de processo já, tem a ver com esse temor que a gente tem da irradiação, né? De achar que a gente não tem nada para mostrar, quem sou eu quem sou eu na fila do pão. A gente já falou um pouquinho disso no Dragão de Mercúrio, que tem a ver com as comparações, né? De eu ficar me comparando eternamente com alguém, achar que eu não cheguei lá ainda. A gente também falou um pouco dessa questão da exposição no Dragão de Vênus, quando a gente falou da autoestima, né, de você realmente se sentir, se validar o seu trabalho e se sentir feliz, né, em mostrar isso para alguém, mostrar o seu valor. Mas no Sol, isso é assim, exatamente o que o Sol traz, né? Ele tem essa proposta de você irradiar o que é seu. E aí vamos para a loucura do tempo que estamos vivendo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está o tempo todo se exibindo, né? Essa coisa da rede social, que a gente sempre fala aqui, né? De estar ali na feira gritando. A melhor definição de Instagram que eu já vi é feira livre. Você está ali mostrando Eu quem ouvi você uma, é. eu ouvi uma definição que o Instagram era balada. Tipo assim, Então, nada sério acontece lá e se você quiser alguma coisa séria, vai ter que tirar para outro, vai ter que levar a pessoa para outro lugar. pois é, mas eu acho que a feira, porque pelo menos no meu perfil, assim, no meu feed, a galera falando, olha, gente, olha só, né? Então tem essa coisa de estar o tempo todo mostrando, né? E até porque neste momento que vivemos da economia, muito também do trabalho vem daí, né? Então você tem que ficar se mostrando para ter trabalho e tentando fazer isso daquele jeito que não é tão esquisito, né? Que você não fica fazendo publicidade de você mesmo, fica lá fazendo aquele storytelling falando da sua vida, né? Tudo que a gente já sabe, né? Mas até que ponto isso é realmente uma irradiação, né? Então acho que essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui. A irradiação
não é a falação, né? Não é o blá, 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 não é o passar o currículo, não é olha só o que eu sou, né? Porque isso, às vezes, chega, tudo bem, a gente precisa fazer isso, é parte do pacote, taranã, mas irradiar é muito além disso, né? A gente, para irradiar alguma coisa, a gente precisa primeiro entender qual é o nosso sol. Que coisa é essa, né? Que eu estou irradiando, né? Para começar, assim, se eu estou sendo influenciado pelo sol alheio, né? Se eu estou mais especulando a luz do outro, tanto assim, as coisas que eu falo, né? Ah, é uma opinião que é sua, até que ponto é sua, você ouviu em algum lugar e você está replicando isso, né? O famoso ovo de cuco, né? Que choca o ovo. O cuco vai lá e põe o ovinho dele no ninho de outra pessoa, do outro passarinho, o passarinho está lá crente que o filhote é dele e é do cuco. Então, às vezes, tem uns pensamentos que vêm do cuco, né? Então, você está crente ali que você está irradiando, e não, você não está irradiando nada que é seu, você está pegando uma coisa que é do outro. E claro, temos influências, temos diálogos, né? Dragão de Mercúrio está aí para isso, para ajudar a gente nessas trocas. Mas em algum momento eu levo aquilo para dentro, entendo o que é meu, né? O que é meu não no sentido do egoísmo, né? Porque aí já é a sombra do sol, de achar que o mundo gira em torno do seu próprio universo, mas entender o que você tem para dar. É exatamente isso, né? O que eu vim dar ao mundo, né? Então, do ponto de vista das narrativas também, que narrativas me tocam e o que me faz, o que me toca sentar e escrever, né? Qual é o meu, eu não gosto de usar essa palavra, porque essa palavra está muito desgastada, né? Então, não vou usar propósito, vou usar motor, né? Mas é esse motor que vem de dentro mesmo, né? Que não vem de uma pressão externa ou uma pressão do ego, é um impulso de doação que é o próprio Sol, né? Que é esse astro que, desde que a gente acorda, a gente recebe a luz, calor, vida, né? Toda vida na Terra se deve a ele. Então, é esse mesmo sentimento de doação, dessa coisa que quando a gente encontra, a gente não consegue não irradiar, né? E, portanto, para isso você precisa entender o que é, né? E quanto mais a gente está perdendo energia, irradiando, ou achando que está irradiando aquelas coisas que a gente fica tendo que falar para poder não morrer na rede, não morrer no mundo, né? Que para mim isso é uma histeria. Eu também entro nisso, tá, gente? Não estou dizendo que você é uma pessoa histérica, eu sou assim, né? A gente sai completamente do centro. E aí a questão toda do sol é justamente o centro, né? Quando a gente está no nosso centro de força, portanto, não perdendo energia em ter que ficar aparecendo a qualquer custo, a gente consegue guardar energia para estar nesse centro e achar o que realmente é a minha essência, né? Assim como uma planta tem ali a essência, que você pode fazer um perfume, você pode fazer um floral, você pode fazer um veneno, né? O que você, depende de quem, né, tá manipulando, mas tem aquela essência que você vai depurando e aquilo irradia, a gente também tem, né? Quer falar um pouquinho, Sabina? Eu parei a falar aqui. Eu quero. Você foi falando e eu fui fazendo 1000 conexões que eu não tinha pensado ainda, porque eu acho que o Sol, no lugar sombra, também tem muita coisa para falar em relação ao processo de construção de um livro ou de qualquer narrativa que chega a um formato, né? Enfim, um dia eu quero chegar lá nesse vídeo ainda. Mas eu trouxe, como a gente abriu, né, esse trabalho todo com os dragões, com a Lua, e eu trouxe uma carta de tarô, na verdade eu trouxe 3 naquele dia, né? Eu quis trazer uma carta de tarô também com a representação do Sol, que eu acho uma representação lindíssima. Nossa, né? É lindo mesmo. Esse tarô, para quem estiver interessado, é o Light Seers Tarot, né? E essa representação, eu gosto muito dessa representação porque ela traz as duas coisas ao mesmo tempo. Embora o significado da carta não seja esse, ela traz tanto a questão de você estar completamente centrada, é uma mulher que está descalça, eu fui só confirmar se estava descalça mesmo, descalça, com os pés plantados firmes na terra, e ela irradia uma beleza que, assim, está diretamente conectada a esse sol. Você, num determinado momento, não sabe mais o que é a irradiação dela e o que é o sol, né? É como se ela se transformasse num solzinho na terra. E eu digo que traz os dois lados que a Cláudia estava falando, porque, ao mesmo tempo, isso aqui pode ser entendido como uma imagem fake
de rede social, né? Se você vê as imagens... não... As imagens tendem a ser assim, solares, né? Olha como a minha vida está maravilhosa, não importa que nós estejamos em pandemia, isolamento social, com muita gente forçada a trabalhar e nem consegue ficar em isolamento, mas eu tô assim, ó. Ó meu sábado, né? Então, essa imagem, para mim, é muito contemporânea, meio que atualiza a carta, né? Tradicional lá do Tarot de Marselha e do Rider-Waite e tal. Por uma coisa muito contemporânea. Eu posso olhar para aqui e me sentir profundamente ressentida, do tipo, isso não pode ser verdade. Eu posso olhar para cá e me reconhecer no sentido de, é isso que eu estou fazendo. Dentro de mim, eu sinto que eu estou irradiando. Eu sinto que minha conexão direta com o sol, do meu próprio jeitinho, com os pés plantados na terra. Então, só porque eu trouxe carta no primeiro, que eu acho essa carta muito linda. Mas dentro disso que você estava falando, eu acho interessante observar, agora que a gente está chegando no último dragão, como essa estrutura lúdica que a gente montou para falar aqui, ela pode ser entendida como uma espiral, né? Porque eu estava pensando sobre o sol, e aí o sol, para mim, o sol trouxe imagens de uma pessoa que já escreveu, já passou por vários processos, e agora está pensando em como se colocar no mundo como autor, como se colocar no mundo como escritor, e como vender sua obra. Nossa, tudo a ver com mas isso ao também. mesmo tempo, isso é que eu não quero deixar de falar hoje, mas ao mesmo tempo, eu senti, assim, pensando na minha própria vivência, que quando a gente estava lá falando da Lua, a mesma coisa que depois que você escreveu, você tem que passar os mesmos temas que você tem que lidar quando chega no momento de irradiar, tá pronto, agora vamos editar, agora vamos, né? Esses mesmos temas são os temas que aparecem lá no início, quando você pensa, de repente não sou autora ainda, não sou, sabe, para mim, pelo menos, né? Porque a Lua tem toda a coisa de como é que eu vou abraçar essa ideia, e abraçar a ideia já meio que prevê o momento em que você vai ter que irradiar a ideia. Eu fiquei pensando, esse negócio dos dragões, ele é super espiralado, e fiquei lembrando muito de um conceito de tempo que eu tenho estudado muito ultimamente, que é o tempo sankofado, né, de matriz africana, e que vê o tempo como uma espiral. Então, achei legal trazer essa imagem. Todos esses dragões sobre que a gente está falando, além de ter essa coisa, que eu não vejo nem como um ciclo, eu vejo como uma espiral, né? Você criou uma obra, vai ter que passar pela Lua de novo, no final da sua criação vai ter que passar pelo Sol em como colocá-la no mundo, no início de outra vai ter que passar de novo, vai ter que pensar. Esses pensamentos, eles meio que estão... são cofados mesmo, eles estão espiralados. Então, e ao mesmo tempo, só para pegar o gancho para não esquecer, ao mesmo tempo começa na Lua, mas também vem antes, né, da Lua tem esse Sol que irradia, que tem alguma coisa querendo irradiar, e você vai para a Lua sonhar o que é, né? Então exatamente. Também tem essa coisa do onde começa, né? Ai, arrepiei toda, gente. Ui, acontece. Não tem. Não tem começo, não tem essa fim, imagem tá tudo meio junto aqui agora. Essa imagem vem de alguma coisa que quer se expressar, né? Do seu centro de potência, assim. Aí depois você fala, mas o que que é? Vamos sonhar, né? Então do Sol vai para a Lua e da Lua chega no Sol, né? Então é algo que quer se expressar, que quando você passa por todo aquele paranauê da expressão ali, né, de sonhar, depois manifestar e trabalhar em Marte, fazer ali toda a troca para poder entender como aquilo está chegando nas pessoas, que é Mercúrio, expandir o propósito, enfim, todo o circuito, que também não é uma linha reta, como você falou, né, tudo ao mesmo tempo. E a gente saber que isso é uma espiral. Mas a gente saber que isso é uma espiral no sentido... Cara, a espiral salvou meu ano, assim. A gente está gravando isso em 2020, né? Entrando para 2021, foi um ano muito complicado. E pensar que tudo bem, eu de novo vou ter que acolher uma ideia e não saber exatamente como isso vai ser irradiado depois, numa fase mais lua. Tudo bem, porque cada ideia é nova, porque eu estou conhecendo a ideia, etc. E teve uma irradiação que me levou para ali. Pensar dessa forma... a imagem da espiral me ajudou muito a entender como é que isso funcionava. Eu não passo pelos mesmos desafios a mesma pessoa, nem com as mesmas ideias. Aquele negócio de você mergulha no rio, né? Se você mergulhar em 2 pontos do rio, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo, né? Então, me ajuda muito essa história de que isso que a gente está trabalhando aqui são coisas que a gente fazem muito parte da carreira, da vida, da missão de ser autor, né? Mas assim,
a gente vai passar por isso várias vezes, isso não tem fim, isso é realmente cíclico, mas também não é um ciclo assim, meio jornada do herói, é um ciclo em que cada volta da espiral que eu passo, eu já sou outra pessoa, já tenho outras questões. Já aprendi e aprofundo um pouco mais nas questões de qualquer que seja o dragão, né? E aí, não é um lugar que você chegue pronto, né? Cheguei e não volta, né? Você está sempre refazendo o percurso. Tem sempre alguma coisinha a mais para aprofundar, né? Sim, Mesmo meio que faz parte essa questão da irradiação da autoria, né? O que é ser um autor, uma autora? Essa palavra na autoria, autoridade, vem também de você se autorizar a isso. Sim. Então, e esse medo que a gente tem às vezes de ser uma autoridade, né? O que é você ser uma autoridade em alguma coisa? Você assinar embaixo. No nosso caso, não é nem assinar embaixo, é assinar tudo, né? Escrever o negócio inteiro. Mas porque às vezes eu tenho receio, né, de falar, nossa, se isso é tão verdade para mim, por que eu tenho receio de colocar isso no mundo, né? Por que eu não autorizo a minha autoria? Então, muitas vezes, eu trabalho muito com consultoria literária, que é um negócio que eu adoro fazer mesmo, assim, gosto muito. E muito do meu trabalho, do meu como consultora, eu não gosto nem dessa palavra consultora, né, porque isso pressupõe uma verticalidade. Eu sou ali, eu gosto de falar que eu sou parteira, né? Eu dou a parteira, vou caminhando junto, dando a mãozinha, falando assim. E muito disso vem em dizer assim, não, você pode, vamos, né? Em validar essa autoria e o tempo todo reconhecer sinceramente isso que eu vejo irradiando, né? Porque muitas vezes a gente está irradiando já e não sabe, não percebe, né? Porque aquilo é tão natural, aquilo é tão espontâneo, né? Que a gente não dá valor. Aí a gente cai numa série de outras questões também, que o valor está em quando a coisa é sofrida, né? A gente consegue ver, achar que tem que passar por um calvário, aí de novo, né? Quando falamos disso na sexta-feira, em Vênus, mas assim, validar esse sacrifício, o esforço, claro, existem passos a serem dados e Marte está aí para isso, né? Para poder mostrar para a gente que uma coisa não acontece sem a outra. Sim. Mas o que irradia da gente, irradia naturalmente, né? E o nosso trabalho é organizar isso. Né? Então, muitas vezes do que eu percebo do meu trabalho como autora é muito mais entender o caos que eu irradio já, ou que eu me conecto, e dando uma forma para isso, né? E todo o conhecimento que a gente tem de narrativa vai também em função disso. Do que eu ficar achando que eu tenho que gerar a luz do universo. Eu não tenho que gerar a luz do universo, isso está aí. Né? Eu tenho que um pouco você tem que assim, tirar a sombra, digamos, para poder ver que a luz já está lá, né? É uma coisa um pouco assim, né? Tem a Sônia René Taylor, que eu mencionei no vídeo de Vênus também, ela fala que a melhor metáfora que ela encontra para seres humanos em qualquer questão criativa, seres humanos em geral, é a semente de carvalho. Dentro de uma semente de carvalho, você já tem todo o carvalho. Né? Então não quer dizer assim que você vai ficar sementinha para sempre. Não, cada vez que você der uma volta nessa espiral, você vai aprender coisa e vai crescer, e vai ter outros braços, vai ter outros rumos, e vai ficar cada vez mais imponente. Então tem essa coisa mesmo da potência que você vai ganhando com a experiência. Só que assim, tudo bem, uma aguinha, uma terra, né? Que acolha e tal, a gente precisa disso. Mas todo aquele carvalho está contido na semente. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque para mim uma das maiores dificuldades para começar a escrever, começar a me entender como autora, tudo isso, foi que hoje em dia eu sinto que tudo está muito mecanizado e esquematizado. Então, existem 5 passos, 10 passos, 11 passos para tudo que você imaginar fazer na vida. E aí eu ouvi muitas coisas e eu não vou dizer que eu perdi muito tempo, porque eu não acredito muito nisso. Né? Mesmo que eu estivesse fazendo uma coisa que não fosse eu, que não tivesse a minha cara, que não fosse a minha essência, eu aprendi que não era a minha essência. Então é isso, eu tenho que tirar as sombras nesse processo de aprendizado. Mas eu passei muito tempo pensando, não, mas olha só, mas para você ser um autor de sucesso e você propriamente poder irradiar o seu trabalho no mundo, né? Colocar seu trabalho no mundo, você precisa definir qual é o seu gênero literário. Já falei isso aqui. Você não pode escrever vários gêneros literários. E aí, dentro do gênero, tem uma série de coisas específicas
que você precisa fazer. E aí você vê até pessoas que querem escrever mais de um gênero, mas elas têm 2 contas de Instagram, elas têm 2 perfis, às vezes elas até mudam de nome. Isso é muito comum nos Estados Unidos, para o público não se confundir, não achar que aquela é uma pessoa que escreve literatura fantástica e ao mesmo tempo mistério, para ter toda uma coisa de persona buyer e core audience, e essas coisas todas de marketing, né, público-alvo e tal. E aí eu, né, sem nenhuma experiência, olhava para aquilo e falava, se eu não fizer isso, eu não vou ser. E várias outras coisas, assim, autores, eles têm que escrever todo dia um determinado número de horas. Não, autores só escrevem quando eles estão inspirados. E, olha, o seu livro, para vir ao mundo, ele tem que ter uma capa X, ele tem que ter uma capa Y. Se não for uma editora grande, nem adianta. Ou só se for uma independente, porque a grande está ideologicamente desalinhada. Então, é muita coisa antes de escrever e muita coisa depois que você já escreveu para pensar. Sempre vai ter uma lista, sempre vai ter 5 pontos mais importantes para lançar seu livro, formas de lançar seu livro. Sempre vai ter alguém para dizer que se você não trabalha o livro há 6 meses e o público-alvo nem vale a pena lançar. Sabe, umas coisas assim muito assustadoras, que se você é estudioso e você for pesquisar, você se ferra. Você nunca mais vai fazer nada na vida. E eu não estou dizendo que esses conselhos são ruins. O que eu estou dizendo é que demora para a gente construir a nossa noção do que se aplica a nós mesmos. Isso. Para mim, um ponto de virada foi... É muita informação, né? É informação como nunca houve. Eu sou de antes da internet, então... Para mim é demais, é acachapante, sabe? E, tipo, para mim um ponto de virada foi quando, há uns 5 anos, eu escrevi a minha missão. E missão também é uma palavra muito batida e tal, mas é uma frase, uma coisa simples. Olha, isso aqui me representa, eu sou muito escrita, queria ver escrito. E ela já assumiu várias formas, porque eu faço questão de rever se aquela frase ainda segue batendo comigo de tempos em tempos. Mas ela começou muito simples, assim. Eu sou uma pessoa que conta histórias e ajuda a contar histórias para abrir cabeças e propor outras formas de entender o mundo de forma o mais colaborativa possível. Pronto, isso que eu faço. É uma coisa simples, mas pensa, uma pessoa que escreveu essa frase, ela pode fazer tudo que eu faço e muitas outras coisas. Ela não necessariamente precisa estar escrevendo, mas quando ela escreve, ela sabe que o foco é trazer histórias que abram cabeças e que sejam diferentes em algum ponto e tal. Então, se alguém propuser uma coisa do tipo, você tem que se fixar num gênero, você já fala, olha, muito bom, caso seu objetivo seja entrar naquela lista ou se aprofundar na ficção científica, mas não sou eu. Então, não é nem dizer que a pessoa está errada, é só dizer que qual é o filtro que você vai construir. Eu demorei muito a construir esse filtro. É importante diferenciar também que nós não somos consultoras de marketing, consultoras editoriais, agentes literários, a gente não é nada disso. Nós somos escritoras, autoras, você é editora, eu também sou consultora literária. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito mais libertária, assim, do ponto de vista não do que o mercado pede, né? Não nesse lugar, mas até nesse sentido de ver o quanto esse monte de informação, que muitas vezes é útil, não está aqui desprezando nisso, né? Porque a gente também quer irradiar, e aí depois a gente vai falar do aspecto prático da irradiação, né? O aspecto Marte do Sol. Mas, dependendo de como essa informação entra, é o que você falou, começa a entrar com muito pré-requisito, né? E você falou assim, nossa, eu já ouvi, né? E eu posso falar isso aqui sem problema, se essa pessoa estiver assistindo aqui o programa, porque uma pessoa que eu orientei foi a primeira pessoa que eu orientei a escrita ali no processo de um romance. E isso faz muito tempo, ele ficou 5 anos escrevendo esse romance. Poxa, 5 anos escrevendo uma coisa, gente, né? E aí depois de 5 anos a gente entrou em contato, ele trouxe o romance, eu li o romance inteiro, assim. E aí depois de tudo isso ele falou assim, mas você acha que eu sou um autor? Eu falei assim, gente, mas se a pessoa depois de 5 anos, sem largar o osso, escrevendo aquilo, tendo filho, né, com toda aquela loucura de vida que a gente ainda assim termina, né? Claro que é, né? Então eu sei que ele quis perguntar a partir de um outro ponto de vista, né? É assim, eu dou para isso ou não dou para isso, né? Mas ao mesmo tempo, se você, com toda a vida louca que a gente tem, sem receber um tostão por isso, se você fica 5 anos num romance, ou seja lá em que projeto literário,
consegue terminar e se debruçando, reescrevendo, entendeu? Não é que escreveu, pronto, tá pronto. Não, é reescrevendo, trabalhando. Poxa, se isso não é escritor, não sei o que é, entendeu? Agora, como que isso vai chegar nas pessoas, já é uma outra história. Quem é o seu público? Aí vem outros aspectos da irradiação, né? Eu acho que a gente tem mais influência nisso, se a gente estiver bem informado, em como chega. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades no Brasil. Como autores, em geral, a gente é muito mal informado em relação ao que é mercado editorial e tal, e também por conta de questões lua e tudo isso que você está falando, né, de sou autor, não sou autor, etc., que também bate no sol, a gente ainda tem uma visão muito mítica do que é ser autor. Então, é difícil ainda ver isso por um lado mais profissional, né? No sentido de quais são as opções que eu tenho. Quando eu falo que tem essas listas todas de 5, 6, 7 coisas, eu, como você já falou 1000 vezes, mas só para reiterar, não estou dizendo que as listas são ruins, até porque eu tive que estudar muito isso para ajudar outras pessoas a seguirem seu caminho, né? Eu construo histórias e ajudo outros a construir histórias. Então, também sou consultora, parteira, como quiser me chamar. E aí, quando uma pessoa vem que não sou eu, né, mas tem um plano claro para o livro, eu tenho que ter condições de dar a essa pessoa informações sobre os caminhos, né? Porque, enfim, é para isso que a gente estuda e tal. Então, eu não faço isso só para mim. E acaba que eu sou mais informada por causa disso. Tive que correr atrás. Mas acho que, em geral, os autores têm pouquíssima informação sobre como funciona o mercado editorial, tem dificuldade de se colocar como profissionais da escrita, desde o entendimento interno mesmo, depois para falar ainda é mais difícil. Né? Já falei aqui que eu levei não sei quantos anos para não preencher de ficha qual é essa profissão, colocar autora, colocar escritora, né? E aí é normal que a gente não corra atrás de informação, porque fica achando que a estrelinha um dia vai brilhar, alguém vai dar o aval, não sei o quê, e eu não tenho que, de fato, pesquisar o mercado. Mas se a gente tiver mais informação sobre como as coisas funcionam, a gente pode sim pensar até com um plano bem estruturado. Uhum. Essa tal dessa irradiação dessa obra que saiu, seja um livro, seja um filme, etc. Desde que a gente se lembre de que tem toda uma equipe envolvida nisso, que a gente entra no lado sombra do sol, né? Tipo assim, qual é o meu... Num livro, por exemplo, tem editor, tem tapista, tem design, tem uma série de coisas. Muitos autores no Brasil não têm a menor noção de qual é a função dessas pessoas. Tipo, eu já escrevi o livro, o cara só vai imprimir. Mas entre você escrever e o outro imprimir, tem 1000 coisas. Quanto mais informação você tiver, melhor, porque você vai meio que garantir que a equipe seja a equipe com quem você está em sintonia, não sei o que e tal. E, por outro lado, eu acho que falta informação também em relação à possibilidade de construção de carreira. Uma coisa não invalida a outra, sabe? Não é porque a gente não está num lugar comercial e marqueteiro da coisa que a gente não pode e deve estudar os caminhos que se apresentam para que esse livro tenha a vida mais longa e feliz possível dentro daquilo que você concebeu. E também não é por isso que as pessoas que fazem parte da equipe, isso serve para livro, para vídeo, para tudo, né? Para filme, para tudo. Não é por isso também que as pessoas que fazem parte da equipe não têm suas funções e vão agregar a sua obra. De um jeito que sim, às vezes vai mexer no conteúdo, mas ok, nenhuma das coisas que a gente escreve, a menos que você vá tacar lá no blog boa sorte, nenhuma das coisas que a gente escreve chega ao mundo sem uma mínima colaboração de um outro leitor, sei lá, um parente bem intencionado que vai colocar o dinheiro, alguém que vai fazer a capa, ou minimamente, você precisa, né? Por isso que eu botei até colaborativo na minha missão, para lembrar. Às vezes, autores também se esquecem disso, assim. Olha, o livro não é meu produto. A narrativa pode ser meu produto, mas o livro é produto de várias pessoas, assim como filme, assim como... O livro eu acho que tem a equipe mais mínima, assim, mais enxuta. Mas se você for pensar em audiovisual, se você for pensar em marketing, em eventos e todas as coisas que a gente pode escrever, nossa, são equipes imensas e você tem um papel ali bem específico como criador da narrativa, mas tem várias outras coisas que precisam ser feitas para isso se manifestar no mundo, né? Eu queria falar um pouquinho dessa questão da equipe e depois eu quero voltar para a história da divulgação. Eu vou até querer ouvir mais você, porque você está muito anos luz. Essa é a parte mais difícil para mim, te confesso.
E eu vou falar por que é difícil. Eu queria compartilhar este momento, esse aprendizado com vocês, porque realmente foi um achado. Assim. Eu sou de uma geração que a gente é validado, né? A gente recebe a chancela, a validação de uma crítica, e assim, desde que apareceu rede social, todo mundo ali vendendo seu peixe. Tem gente que faz isso de uma forma maravilhosa, assim, admirável, né? Sem ser uma coisa histérica, histriônica. Realmente vai lá e faz a coisa muito bem feita. Estou aprendendo muito com essas pessoas. Porque eu não sabia fazer isso. Porque para mim, assim, e não é porque eu não queria fazer, é porque eu ficava meio assim, mas eu vou falar de mim mesma? Que distanciamento eu tenho para falar que meu trabalho é bom? Eu faço, alguém, né? Então demorou muito, muito para eu conseguir entender esse outro funcionamento que o pessoal, né, mais novo já sacou isso faz tempo, e aí eu tô aprendendo com essas novas gerações. Mas assim, sem dar o atestado de veícia aqui, essa questão, eu percebi que assim, parte disso era isso mesmo, né, era um outro mindset mesmo que precisou trocar, mas tinha uma resistência também da minha parte de ficar ali, putz, então além de escrever o livro, que já não é uma coisa, né, você já tem que ali dar o sangue para fazer aquela história, eu ainda vou ter que ficar produzindo material de divulgação, produzindo conteúdo, produzindo videozinho, produzindo, né, para formar uma rede, para que as pessoas... Cacete! Entendeu? E aí eu ficava de mau humor, aí eu fazia contrariado, eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer, mas era uma coisa que eu não me encaixava naquele negócio. Demorou muito para entender que a mesma coisa que eu faço no livro, eu estou fazendo aqui, eu faço nos posts, eu faço nos vídeos que eu vou divulgar. Que por isso que eu volto a falar do ponto de radiação, porque quando eu entendi o que é, afinal, a coisa, né, o que é irradiar, que é você dar de você para o mundo, tanto faz. Você está dando num livro, está dando no, né, estou aqui cuidando do meu filho, estou fazendo uma comida, eu estou fazendo um post, eu estou colocando quem eu sou em relação, dando isso para as outras pessoas. Né? Então, tem um processo aí de irradiar, é doar mesmo. Né? Tanto que o sol, quando a criança vai desenhar o sol, eu nunca vi, pelo menos, uma criança desenhar o sol assim, fazer a bolinha e fazer o pauzinho indo em direção à bolinha. Né? Geralmente, você faz o pauzinho saindo, que isso é irradiar. Né? E eu acho que muito, pelo menos para mim, estava sendo ao contrário. Né? Eu estava aparentemente irradiando, mas no fundo eu queria que os olhares, o que eu queria? Eu queria que os olhares das pessoas viessem para mim. Eu estava assim, gente, olhem para mim, olha aqui, eu tenho uma coisa legal para falar para vocês, que é esse livro aqui. E aquilo para mim era muito contraditório. Né? E aí, quando eu entendi que irradiar em todas as redes é você dizer, sintetizar, seja lá o que for, que é o seu olhar para o mundo. Né? Eu ia falar um conhecimento, mas pode também não ser um conhecimento. Pode ser simplesmente um olhar. Sabe quando você vê um arco-íris e chega para alguém e fala assim, olha lá um arco-íris, você está irradiando o arco-íris. Você está irradiando essa... Olha lá, né? Você quer compartilhar alguma coisa que você viu, que você sintetizou. E isso é muito espontâneo. E isso não é uma coisa que você tem que fazer um esforço para fazer, porque é natural. E aí eu tive que achar esse lugar. Né? Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo, viu, gente? Infinitas Letras, nasceu desse lugar. A gente falou assim, vamos tentar fazer uma coisa que é boa para a gente, enquanto a gente está fazendo, né? Momento making off aqui. É uma irradiação, né? E isso é muito gostoso. O que acontece? Isso me nutre enquanto eu faço. Eu não dependo de que alguém dê um like, eu não dependo de que alguém vá falar que legal isso que você está fazendo, ou que dê um retorno X ou Y, para poder me validar o ato de eu estar aqui com você, conversando, essas 2 horas que a gente fica conversando. Eu desligo aqui, eu já me sinto alimentada, né? Porque também é isso, quando a gente está irradiando, a gente está recebendo, e a gente se alimenta disso que a gente recebe, né? Tem um contexto que é bem espiritual mesmo. E quando eu entendi isso, desculpa se eu estou falando óbvio, tá, gente? Pode ser que eu esteja aqui, uau, gente, entendi que existe a roda, mas para mim foi um momento importante de entender o que é, afinal, essa irradiação, né? E aí também eu percebo o que não é. Então, assim, todos os processos ligados à autoria, que eu começo a me sentir esgotada,
eu falo assim, eu não estou irradiando, né? Eu estou, na verdade, querendo um biscoito, eu estou querendo, né, que alguém ache que eu sou incrível, genial, mas eu não estou achando isso, porque se eu estou no meu centro mesmo, isso já é nutritivo. Então, para mim, esse é o sol, né? Essa é a essência do sol. E aí depois aí vem a questão prática, né? De que redes eu vou entrar, como é que eu falo. Mas assim, a minha disposição e o meu humor para isso muda completamente, né? Ai, como é que é nessa rede? Ah, aqui a gente fala assim, ali a gente fala assado. Não, vamos fazer uma lista, né? É totalmente diferente a disposição do que, ai, tá, me fala aqui o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que abrir essa concessão, porque senão ninguém vai ver meu trabalho. Porque esse é um negócio que antes eu tinha esse mau humor todo, e enfim, e aí não resolvia, não resultava e eu não conseguia mesmo mostrar o que eu fazia, né? Ficava aquela coisa, aquela obra encastelada mesmo. Então, desculpa, gente, eu precisava falar tudo isso, eu precisava tirar isso de mim. Não, eu acho que eu fui ontem a uma imersão organizada pela Gisele, de Paula e pela Bruna, não vou me lembrar o sobrenome dela, do grupo Casa 7. E aí eles estavam falando do ponto de vista astrológico, fazendo uma relação astrológico e tarológico, né? A gente já gosta dessas coisas, fazendo uma relação entre o ano de 2020 e o imperador, e o ano de 2021 e o Papa, né? E aí falando que 2020 foi um ano em que a gente ficou com aquilo que nos sustenta, ou que pelo menos perguntou pra gente o que te sustenta. Então, num ano tão difícil, elas me perguntaram no meio da imersão, teve várias coisas na imersão, reiki, teve, enfim, visualizações, teve uma série de coisas bem legais, dramaturgia. Mas aí, num determinado momento, elas perguntavam, tá, então, o que te sustentou ao longo do ano, de um ano difícil como 2020? O que te sustentou? O que é a sua essência sem a qual nada acontece? Tenta comparar os momentos bons com os momentos ruins, porque essa essência está lá, tanto num quanto o outro. Pode ser uma coisa meio como a gente usa aqui, luz e sombra, né? Mas é uma coisa que permanece, é uma coisa que está sempre lá e tenta investigar. E meninas, fizeram essa pergunta, eu fiquei assim, caraca, mano. Eu comecei a chorar e ter uma conexão tão forte com isso que eu expliquei que é a minha missão, né? Porque realmente, se eu for olhar todas as coisas difíceis que eu passei, todas as coisas boas que eu passei, né, em 2020, tem sempre um resquício, é mais do que um resquício, é forte, assim. Tem sempre uma forma de interpretar as situações baseada naquilo que eu chamo de minha missão, de minha essência e tal. Então, eu acho que a construção desse lugar é um pouco, talvez possa parecer contraditório, mas é como você está falando. A construção de um lugar de sol, de um lugar de radiação, depende um pouco de parar de ouvir, de parar de ter informações. Assim, tem a hora do menu, né? Aqui eu tenho 1000 coisas que eu posso ser, mas tem a hora também de você ficar quieta e se investigar por dentro de uma forma bem profunda. E eu tô frisando isso, embora talvez pareça óbvio também, porque hoje em dia é muita informação. Então, se quem está ouvindo tem mais ou menos a minha idade, ou é mais velho, tem 41, está entendendo do que eu estou falando, mas talvez pessoas mais novas não entendam o que era viver antes da internet, em que você de fato tinha que ir atrás da informação, né? A Cláudia até mencionou, você estava mencionando no início a coisa de a gente vive muito com essa síndrome fear of missing out, que o pessoal chama de FOMO em inglês, que é uma síndrome do medo de perder coisas ou perder oportunidades, né? Isso já virou uma síndrome, tipo, psicólogos estão trabalhando com isso, porque realmente, se você pensar no trabalho do autor, por exemplo, se eu tenho um celular do meu lado, por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou fazendo mais? E isso é o oposto do lugar do sol, né? É uma coisa muito escancarada e uma energia muito espalhada, né? Em todos os possíveis ganchos informacionais que te peguem, quer eles sejam verdadeiramente importantes e queridos como retornos, tem nada a ver com Saturno, que era o dragão passado, tem nada a ver com Saturno, tem a ver com uma energia em que você, sabe, o feed do Facebook de alguém parece que está falando com você, embora não esteja, embora essa pessoa de repente nem fale com você,
mas só porque você fica num nível de ansiedade muito grande em meio a uma quantidade absurda de informação e todas as informações te pedem alguma coisa, ou te provam alguma coisa, ou te mostram alguma coisa, né? Nem que seja uma brincadeira, um app, uma coisa, tudo requer ação. O marketing tem um nome para isso, né? Que é o call to action, o CTA. Se não tiver uma chamada clara para ação, ninguém compra. Então, é um capitalismo informacional que a gente está vivendo agora, que realmente eu acho que se você não vira ermitão e você não, sabe, investiga o lugar de onde você está buscando a informação, né? E espera para voltar quando você está preparado para isso, não tem como irradiar nada. É um mundo que o tempo todo está te oferecendo um sol com um raio vertido, né? Você é o repositório do mundo. Inclusive com narrativas muito, só para completar, narrativas muito perniciosas, em que parece que quanto mais você fizer, mais você irradia. E é justo o contrário, né? É justo o contrário. Tem uma coisa que eu quero trazer, porque para mim é muito tóxico, para usar uma palavra da moda, o sistema capitalista inteiro, né? Essa coisa heliocêntrica, né? Então, se você pega o sistema solar e traduz isso para a questão do verticalismo, do elitismo, de ter poucos lugares, né? Dança da cadeira, né? Você tem ali o trono. Então, assim, todo o sistema da monarquia, tudo isso foi organizado em cima do sistema. Acho que é uma interpretação equivocada, do meu ponto de vista, né? Você pode discordar de mim, você e qualquer pessoa, mas equivocado dessa questão do que gira em torno do quê, né? Então, assim, a corte, você tem ali o rei, aquela pessoa que irradia o poder, né? E isso é invertido, que na verdade você tem todo mundo ali se curvando e dando poder. Não é que quem está irradiando beneficamente isso, né? É o contrário, tá todo mundo ali olhando com admiração e jogando luz e poder e seja lá o que for em cima daquela figura. E aí isso se traduz também no universo das celebridades, dos clubes, né, assim, dos tops, e qualquer lugar dos rankings, sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma estrutura de ter poucos, e aí entra toda a questão da meritocracia, da competitividade. Então você fala assim, nossa, mas isso o que tem a ver com escrita? Tem a ver o quê? Se você introjeta esse modelo, e a gente introjeta esse modelo, né? Na verdade, a gente nasceu com isso, então isso já está introjetado, isso veio junto com a vacina, né? Não com a vacina. Enfim, isso daí já é parte do que a gente recebe nas narrativas todas que a gente toma contato. Então, depois, assim como o racismo estrutural, assim como o machismo, assim como qualquer tranqueira que tem dentro da gente que a gente precisa desconstruir, esse modelo heliocêntrico também, né? Agora, se você pensa, eu faz um tempo já que eu trabalho com uma imagem que para mim é uma imagem de cura disso, que é a constelação. Se você pega o que é uma constelação, são várias estrelas irradiando, traçando ali desenhos, né? Então, as trocas horizontais, elas têm a ver com isso. Aí você fala assim, mas que graça tem você estar num sistema que todo mundo brilha? Porque ninguém destaca. Você vai em feira literária, tem de tudo, mas tem disso também, né? Quais são os destaques? Quais são? E a gente cai nisso. A gente cai nesse conto, né? E a gente persegue isso também. Então, o que eu percebi, assim, há um tempo, especialmente esse ano, porque esse ano foi um grande silêncio disso para mim. Não sei porquê, mas foi. Eu percebi, assim, quando a gente quer salvar tempo para poder fazer o que interessa, porque a gente dispersa muita energia, né? Eu percebi, assim, rede social é óbvio, né? Você fica menos tempo em rede social, você ganha tempo. E eu percebi que, além da rede social, existiam vários devaneios, aí para falar do Dragão da Lua, de querer participar de alguns clubes, que tem a ver com querer fazer parte de algumas cortes. Sim. Que tem a ver com essa sombra do sol, né? Eu não sentia em mim o sol, eu tinha que participar de uma corte iluminada por alguém, ou por uma chancela, ou por... E aí eu percebi o quanto eu perdia tempo querendo participar dessa corte, daquela corte, desse clube, daquele clube, ser validado por X, Y, Z pessoas. É claro, não vamos ser ingênuos, é uma delícia quando você recebe uma crítica positiva, de alguém que você considera, né, ou de uma pessoa até que tem uma certa autoridade, por conhecimento, né? Então, a pessoa tem conhecimento acumulado,
Mas mesmo assim, ela está vendo um trabalho a partir do ponto de vista dela, né? Que é um ponto de vista limitado. Todo mundo tem um ponto de vista limitado. Não é à toa que direto na história, né? A gente ouve falar não só de escritores, mas pintores, todo mundo, que quando chega as autoridades da época, né, tanto críticos como artistas, falam assim, isso daí, imagina, isso daí não é nada. E depois passa um tempo, nossa, a pessoa rompeu, né? Então, assim, se eu não consigo me validar e eu fico dependendo disso, aí eu falei, quer saber? Eu quero escrever ou eu quero pertencer a clubes? Eu quero escrever. E foi uma decisão interna, sabe? Foi assim, se alguém quiser me validar, se alguém vê valor no que eu faço, eu fico muito feliz, né? Que ótimo, realmente eu fico feliz. Mas eu não posso depender disso. Eu não posso colocar minha energia nisso, senão daqui a pouco eu estou distorcendo o meu trabalho para ser aceito por determinado meio, determinado clube, determinado X, né? Por quê? Porque eu não acredito no fundo que eu, simplesmente estando no meu centro e irradiando, eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer. É claro que eu vou buscar depurar isso, eu vou buscar informação, eu vou buscar fazer isso com... eu pelo menos vou fazer, né? Eu estou sempre estudando, eu quero sempre depurar minha palavra, ver, será que eu estou realmente fazendo melhor? Será que não dá para melhorar um pouco o texto? Mas eu não consigo ser melhor do que eu mesma. Eu só posso ser melhor do que eu. Eu não consigo ser... Você vai falar assim, mas você é melhor que a Sabine. Eu acho um absurdo, a mesma coisa que você comparar um chuchu com uma banana. Sim. Eu só posso ser melhor do que eu mesmo. Então, essa falácia toda, né, dessa competição, e eu dei essa volta toda, porque assim, até que ponto você consegue sinceramente admirar o trabalho de alguém? Até que ponto você consegue se admirar e se inspirar pelo trabalho de alguém? Né? Ler as outras pessoas, estar em diálogo com as outras pessoas, porque a gente o tempo todo é impelido, está cuidando, esse individualismo crônico, né? Primeiro porque a gente não tem tempo, abrir tempo para conversar, para ler outros autores, né, do seu tempo ou de outros tempos, não importa, dialogar, né? E isso já é uma coisa que você tem que intencionar fazer, né? Porque senão você está o tempo todo cumprindo tanta demanda de ter que apontar o farol para você mesmo, porque senão você morre, porque senão você não vai ser mais visto, você não vai ser mais notícia. Essa paranoia toda, né? Se eu não sou vista, eu não existo, que é uma paranoia. Né? Então, aí uma hora você fala assim, foda-se tudo isso, não quero mais, vou sumir. E aí chega uma hora que você fala assim, tá, então eu estou escrevendo para quem? Né? E aí fica quicando de uma polaridade para outra. Por isso que eu falo, depois que eu entendi o lugar, aí minha vida ficou mais fácil. Mas antes eu ficava quicando. E se eu estou mais distraída, quando me pega no ego, porque isso é o ego, o conceito de ego é a sombra, né? Dessa coisa do sol. Porque o ego é um pseudo-sol. O ego se apropria da potência do sol, porque o ego quer o quê? Ele quer satisfação, ele quer que fique todo mundo olhando para ele só para ele, né? O tempo todo. Só tem graça se for só para mim. E o ser não é assim. Então, o tempo todo a gente tem que estar atento, né? Porque às vezes um projeto até começa de um centro de radiação mesmo, começa desse lugar mais potente, daí a pouco o ego já fala, que legal, tá dando certo, oba, vai todo mundo olhar para mim. E aí quando você viu, você já está ali fazendo o que o ego quer, né? Cumprindo a agendinha dele e perdendo tempo de fazer o que você veio fazer. Então, por falar de uma questão que também é solar, né? Do autoconhecimento, da iluminação, de colocar luz sobre as coisas, eu acho que a importância de a gente se observar nesses processos é também entender, né, quando o processo está gerando energia, de novo, vou botando essa tecla, quando você ficar seguindo essas demandas egóicas, vão te tornando energia, justamente. Né? E não tem fim. Comigo, geralmente, o que tem acontecido, né? Eu achei muito interessante você falar essa coisa do sistema heliocêntrico, né? O que tem acontecido é que quando eu me canso, porque foi um processo também, eu tive que aprender a descansar quando eu estava cansada, né? Me lembro eu muito novinha, assim, se eu cansasse, eu desistia. Porque às vezes a imagem ao redor do que é ser um autor, um escritor é tão idealizada que você acredita que qualquer cansaço é sinônimo de que você não nasceu para aquilo e não deveria estar fazendo aquilo. Está cansando demais, isso significa que eu tenho que procurar outra profissão, outra coisa para fazer. Então, eu lembro que eu tive que aprender a descansar em vez de desistir. Isso foi, tem uns anos já e foi muito importante para mim.
E hoje eu consigo perceber que quando eu tô cansada é que eu fico irritada, invejosa, entendeu? Puta da cara com todas as coisas que eu vi, com a menor condição de me encantar com o que outras pessoas fazem, com algumas exceções. Tem umas pessoas que eu me encanto sempre. E aí eu sei que essas, né, outros autores, e eu falo, isso aqui é minha família de alma. Isso aqui, quando eles fazem... Porque tem isso, né, de você ler a obra de outra pessoa e você se identificar de um jeito que você começa a ver a estrutura de outro jeito. Não é só temático. O cara, tipo, escreve que nem você escreve ou do mesmo lugar. Não precisa ser parecido o resultado, mas... Sei lá, eu tenho isso com autores, né? E eu falo, caraca, esse é dos meus. Ele tá tentando... eu vejo muito a escrita como resolver questões, né? Então, assim, e podem ser questões muito estruturais ou podem ser questões muito temáticas. É dar conta de coisas. Escrever é dar conta de coisas. Então, assim, nesse texto, para mim, né? Nesse texto eu vou ter que dar conta de uma estrutura enxuta com um tema X e imbricado num outro tema Y que não tem nada a ver, não achei na pesquisa que ninguém tivesse feito, não sei o quê. Então tem a estrutura, mais o tema, mais o outro tema. E eu queria que tivesse uma cara de bracinho aqui. Sei lá, às vezes é difícil explicar. E aí, às vezes, quando eu estou lendo outros autores, eu percebo que eles estão tentando dar conta das mesmas coisas. Isso dá uma sensação de irmandade muito grande, de história muito grande. Porque, para mim, o antídoto dessa visão heliocêntrica do mundo, como você estava falando, é a colaboração. E a colaboração, para mim, não está só... Né? Todo mundo fala, escrever é uma atividade muito solitária, como é que eu vou colaborar escrevendo? Bom, tem várias maneiras de colaborar escrevendo, você pode escrever com outra pessoa, você pode ter leitor beta, você pode partir da ideia de... Enfim, mas não é disso que eu estou falando. Colaborar escrevendo, para mim, é entender o processo histórico por trás da atividade que você está fazendo. E serve para várias atividades. E todo o processo histórico é colaborativo. Então, tem essa história que acho que não contei aqui ainda, que é de uma vez que eu peguei um livro do Morro dos Ventos Vivantes para ler, e aí eu vi na abertura, né, o Morro dos Ventos Vivantes é da Emily Brontë, e a abertura da irmã dela, da Charlotte, a Charlotte dizendo como tinha sido difícil para Emily escrever a personagem do Heathcliff. E eu gosto muito desse romance, né? Eu leio todo ano. Então, assim, é tipo de estimação. Então, foi muito... Primeiro eu fiquei animada com o texto, porque era tipo, fofocas, né, da produção. E depois eu pensei, cara, a Emily realmente teve problema com escrever uma pessoa má porque ela estava com medo do exemplo que ela ia dar para a sociedade. Será que alguém lê e faz isso? Que nem você escrever um assassino e aí alguém vai assassinar baseado no seu livro e tal. Mas eu estou trazendo essa história, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu estou trazendo essa história nesse momento porque eu ver que ela teve um problema que eu já tive, me fez pensar numa história inteira de autoras, elas tendo que mudar o nome para nome de homem, e elas tendo que, sabe, sair de uma região super erma da Inglaterra para tentar conseguir um editor não sei onde, e vencendo uma série de barreiras sociais. É por causa delas que hoje eu consigo, por exemplo, entrar num Publique Seu Livro e botar um livro online ou na Amazon, ou seja onde for, e fazer isso com facilidade. Eu não me vejo só nesse processo, eu não ando só. E várias outras mulheres e várias outras histórias originárias de tendências, assim, não existiria como publicar tão fácil, ainda não é fácil, mas é muito mais fácil do que era nessa época. Ainda não existiria nenhum desses avanços se não fosse a energia acumulada de muitas pessoas. Então, quando você fala até de... eu acho que tem no material que você escreveu sobre o Sol, né, essa coisa de vários sóis que em sinergia, em constelação, uma constelação de sóis, mais ou menos nessa imagem das estrelas, né, que é uma imagem natural, a gente pode pensar uma constelação de sóis e tal, em que cada um tem seu brilho, cada um é importante, mas aí é interessante, porque nem importa o sucesso, né? Não importa o sucesso. Se eu fracassar a vida toda tentando ser uma autora que, digamos, não é nem o meu objetivo, mas eu quero ser lida por 1 milhão de pessoas. Digamos que eu tivesse colocado isso na cabeça. Se eu fracasso e morro, alguém vai estar mais perto de ser lida por 1 milhão de pessoas, mesmo que ninguém saiba sobre a minha existência.
porque pelo simples fato de que alguém viu, e aí um herdeiro meu, assim, minha filha, viu, e aquela energia. Eu não estou nem falando, eu acredito na energia das ações humanas, independentemente se alguém ouviu ou se saiu na mídia. Mas não estou nem entrando nesse ponto, é só você imaginar que a minha filha viu aquilo e aí por isso ela é uma artista visual de outro nível e alguém pergunta para ela, é muito concreta a coisa. Como é que era sua mãe, não era autora, me ajuda? E isso pode parecer um processo longuíssimo. Não, mas eu quero que a minha vida importe. Não, mas eu estou dizendo que a sua vida vai importar mesmo que você fracasse. Eu acho isso muito, muito libertador. Porque não só você está fazendo o que você quer fazer e o que você gosta, independentemente do que qualquer pessoa vai dizer, como você se reconhece como um ser histórico. Você não sabe daqui a 2.500 anos o que essa ação que eu estou fazendo aqui, gravando isso com você hoje, vai gerar. Será que a gente vai ter uma plataforma exclusiva para isso daqui a não sei quantos anos? Porque eu e você e várias outras pessoas resolveram usar o Zoom para conversar? Eu não sei. Então é muito potencializador, sabe? Não é fácil também ficar nesse estado o tempo todo. Quando eu canso... Não é. E aí tem uma coisa também que eu acho que eu já contei aqui do lançamento de um livro, que para mim foi que a minha editora me perdoe, né, a Priscila. Aliás, falando de sol, só um parênteses, eu queria agradecer as minhas editoras queridas, Lisandra da Pollen / Jandaíra e Priscila Lasser da Presságio, porque foram pessoas que acreditaram no meu trabalho de verdade, né? E eu acho que isso é muito gostoso, né? Quando você valida o trabalho do outro também, né? E eu não teria me autopublicado, eu acho. Acho que foi por causa delas que eu consegui também ver esse valor, né? Mas voltando aqui à questão, um dos lançamentos que eu contei já, que acho que aqui é a história, né, do meu livro de peças, que foi um lançamento normal, mas eu entrei numa pira de que foi pouca gente, eu estava numa crise com o teatro, estava me sentindo velha, estava me sentindo não vista, estava me sentindo encalacrada na minha casa, que eu tinha perdido o bonde, todos os medos e paranoias que a gente tem, né, de estar perdendo o bonde da história e de não estar parecendo o suficiente. Eu estava numa crise de ego tremenda, a verdade é essa, gente. Eu estava um desespero egóico total, assim, achei que eu estava desaparecendo. E o lançamento do livro, isso ecoou, assim. Então, a minha diva chegou subindo no salto, dando crise histérica, e o meu ego estava ali dodói e gerando muita dor, e eu lembro da sensação de ser irrelevante. Assim, eu me senti, naquele momento, a pessoa mais irrelevante do século, e me senti humilhada pela minha expectativa de não ser. Então, assim, era o fundo do poço mesmo, nesse lugar. Né? E nem foi um fracasso, gente. Lançou um livro, um lugar incrível, sabe? No teatro, foram pessoas queridíssimas ver, era puro egocentrismo, paranoia, loucura da minha cabeça. Mas esse lugar existe, né? E eu experimentei e espero não experimentar de novo, de verdade. Assim, eu tô compartilhando aqui com vocês, porque é patético, é bem patético. Né? Eu fiquei sofrendo uma noite inteira que eu podia ter me divertido. Mas o que foi que me fez sofrer tanto, né? E aí no dia seguinte eu acordei com ressaca moral, porque além de tudo eu não acredito nesse tipo de sofrimento, mas eu continuava ali sofrendo, me achando irrelevante, uma idiota, e fui andar, né? Tipo, vai, leva isso pro corpo, vai andar, vai ser feliz, vai qualquer coisa, vai gastar essa energia toda, né? Vai gastar essa raiva. Aí entrei, fui numa pracinha que eu sempre caminho perto da minha casa, no Butantã, dei de cara com uma árvore cheia de flor, lotada de flor, maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem mais tá vendo isso? Né? Ela tá cagando e andando, se tem alguém olhando para ela dando flor, ela simplesmente tá dando flor. Que é o que ela veio fazer. Ela não depende que eu olhe para ela e fale, uau, árvore, que linda a sua flor. Ela simplesmente tá dando flor. E aí eu fiquei ali conversando com aquela árvore, me ensina como é que faz, porque eu quero ser assim, desse jeito, de poder dar um monte de flor e aqui numa pracinha, né? Porque era uma coisa muito exuberante, sabe? Era muito maravilhoso. E aí, né, sei lá, aquilo me acalmou de certa maneira, não fez passar a dor, né? Eu tive que fazer trabalhos muito mais profundos do que olhar para uma árvore florida, né? Infelizmente as coisas não são tão rápidas assim. Eu estava realmente num desequilíbrio muito grande, porque tinha muita coisa da minha vida muito desorganizada, e eu estava jogando para cima desse sucesso toda a felicidade que eu não estava conseguindo ter no dia a dia.
Né? Porque aí entrou o Dragão da Lua com tudo, devaneio, né? Autora de porque eu sou uma pessoa incrível e todo mundo tem que me conhecer e me descobrir, e não vai ser por mim, porque eu também não tenho saco de fazer isso, tem que ser alguém que me, né? E todo delírio egóico que vem. Então, assim, não subestime, porque isso vem. A questão é você acreditar nisso a ponto de você se transformar nessa pessoa, né? Porque pode ser, inclusive, que dê muito certo. Dê muito certo, assim, no sentido do sistema, né? Não dê muito certo internamente falando, mas que você seja realmente reconhecido, que todo mundo te acha o máximo, não sei o quê, você faz um livro. E para fazer o segundo? E para fazer o terceiro? E para se manter nesse pedestal? Porque aí vem, a paranoia segue. Não tem paz. Eu acho que, dependendo do lugar de onde veio, a coisa não tem o mesmo sabor, né? Eu já tive a oportunidade de conseguir sucessos, não como autora, mas até como autora alguma coisinha, né? Eu não sou famosa e tal, mas eu tive a oportunidade de conseguir sucessos que vinham de uma lista externa do tipo de sucesso que eu teria que ter. Tipo, se você fizer isso, então você ou vai ter dinheiro, ou vai ter prestígio, ou vai resolver sua vida. É uma coisa meio embolada, assim, de tudo vai dar certo desde que, né? E aí, quando chegava no desde que, consegui, eu tava me sentindo uma merda. Então, assim, eu tive que entender, foi um trabalho para entender também que não é de qualquer lugar que o sucesso te transforma, né? Ou te torna uma pessoa feliz, ou não é qualquer sucesso também que eu quero. Acho que perguntar também o que é sucesso para si mesmo, que é uma coisa que eu faço de tempos em tempos. Se eu fosse totalmente honesta em relação ao que é sucesso para mim, eu estou sendo totalmente honesta, gente. Pode parecer candinha, mas não. Sucesso para mim é ter tempo. Acho tempo um luxo. Então, assim, eu acho tempo um luxo. Então, assim, ter tempo para não correr o tempo todo atrás de coisas, né? E é interessante ter isso como marcador de sucesso, porque eu passei a vida toda correndo atrás de coisas, até imaginando que um dia eu correria tanto atrás de coisas que elas se acumulariam e eu poderia parar de correr atrás de coisas. E aí eu cheguei num ponto que, lógico, teve toda uma construção para eu poder viver a vida que eu vivo hoje, mas eu cheguei num ponto em que eu falei, não, gente, se o que eu quero é parar de correr atrás de coisas, que tal eu parar de correr atrás de coisas? Em vez de correr, mas é que a pressão para você correr atrás de coisas é muito grande. Então, para mim, sucesso é ter tempo, não ter essa sensação de que eu tenho que correr atrás de coisas. Um dia, por exemplo, um dia de sucesso é um dia em que eu sinto que tudo que eu fiz fosse obrigação, não fosse obrigação, eu fiz sem me maltratar, sem me torturar, sem achar que podia ser de outra forma, que eu podia ter feito melhor, porque um dos meus principais problemas é achar que eu sempre poderia ter feito melhor, né? Que eu não tenho, eu estou construindo uma confiança básica no fato de que eu realmente sempre faço o meu melhor, mas não, isso é difícil para mim. Então, o sucesso para mim é isso, e dentro disso poder criar o que eu quiser sem nenhum entrave. Então, você veja, eu estou trazendo essa coisa do sucesso, que acho importante pensar sobre isso, mas também porque antes de eu ter esse filtro muito claro na minha cabeça, eu não tinha nem como saber para que projeto eu dizia sim e para que projeto eu dizia não. Porque pensa bem, se eu tenho como, né, eu tenho que ter tempo. Então, assim, eu quero ser autora que monta um curso, né? Isso foi uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, eu monto um curso, gravo um monte de vídeo, eu vou ficar ganhando esse negócio que o pessoal diz de renda passiva, né? E aí eu vivo disso. Mas, assim, eu vou mesmo querer ser essa autora porque eu tenho que ter uma certa responsabilidade, muita responsabilidade com as pessoas que vão comprar o curso. De repente, eu tenho que dar retorno, não sei o quê. Eu não quero ser a pessoa que esquece lá e está ganhando renda passiva. E eu não ia conseguir viver com isso. E tempo, para mim, é importante. Então isso já é uma coisa que eu não vou fazer, a menos que tenha toda uma estrutura. E coisas mais simples, assim, se tempo para mim é um luxo, eu não vou me propor a escrever um romance sei lá, em um dia, entendeu? Em uma semana. Não vou, porque não é um pouco
eu acho que irradiar parte também de um lugar de responsabilidade em que você se torna hábil, né? Habilidade de dar resposta, responsabilidade. Você se torna hábil para dar resposta às coisas que você mesmo precisa irradiar. E você não nasce pronto para isso. Eu acho que quando criança eu tinha uma noção do que era. Eram histórias que fervilhavam aqui dentro, uma ideia de que tudo podia ser mais colaborativo e tal, as coisas da minha missão, como eu falei. Mas, assim, para você chegar a ter as ferramentas necessárias, o ambiente necessário, principalmente se você não veio de uma origem exatamente, né, assim, como classe, origem social, etc., que favorecia esse tipo de construção, nossa, é um trabalho muito grande, né? É uma coisa você saber o que você quer irradiar, outra coisa é você chegar a ter as ferramentas que beneficiam e muitas vezes demora, para mim demorou, perceber que eu que era responsável por construir essas ferramentas. E aí, pegando essa história para começar a falar um pouco que eu quero falar sobre isso, do processo de construção de um livro, do processo de construção de um audiovisual, vou ficar em livro porque eu sou editora e porque, enfim, acho que é uma coisa que tem muito poder, essa coisa de escrever um livro e tal. Demorou muito para eu perceber como autora que se não era um processo assim, eu tenho talento, alguém reconheceu e, portanto, vão fazer o melhor livro possível para mim. Eu não estava... eu estava equivocada, sem dúvida. Mas eu não estava maldando ninguém, não, sabe? Só que existe uma coisa, né, em termos de quem vai fazer o livro para mim. Mas existe inocência, existe equívoco, existe falta de informação. Por isso que eu falo tanta falta de informação. Tem uma coisa que nessa própria frase que eu falei, aí vão reconhecer o meu talento e vão fazer o livro bem para mim. O que é bem? O que é a melhor maneira de fazer um livro? Não existe. Então eu tenho que me informar sobre isso. Porque, de fato, não existe. Por mais que tentem vender com a coisa do comercial, existem 1000 maneiras de fazer um livro. E aí, entender também que um editor, também sou muito grata, os meus editores, o Thiago Jonas, a Priscila, enfim, todos eles. Eu sou muito grata pela coisa de... eu, como editora, entendo o que é você se dedicar à obra de outra pessoa, você também entende como parceira de livros, e realmente se colocar no lugar da pessoa, não querer tirar da pessoa o que é dela, não querer fazer o seu melhor livro. E quanto esse olhar externo é importante. Mas quando eu comecei a minha carreira, eu não entendia isso. Não só eu me obrigava a fazer um livro que tinha que estar pronto, sem edição, sem copidescagem, sem revisão, com um chicotinho nas costas todas as vezes que eu percebesse que eu precisava de outra pessoa ainda, como eu perdia o benefício incrível do olhar de outras pessoas, né? Eu achava assim que ser uma boa autora era não ter que ser editada ou revisada. Isso era o que eu pensava. Você é um bom ator, sério. Assim, até porque, assim, de onde eu vim, ser editado é ter o livro impresso. A gente não tinha noção de qual era o trabalho do editor. E tanto é que agora eu pensei um negócio interessante. Assim, de repente, eu editei o trabalho de muita gente informalmente, muita gente sempre me pediu ajuda para isso. Eu demorei muito para virar editora, né? Porque onde eu nasci, ser editor não era uma profissão. A gente não tinha essa informação. Você vê, né? Você já irradiava isso, né? Exatamente, mas olha, me dei conta aqui conversando contigo. Por isso que demorou, porque eu já estava desde pequenininha, com 7 anos, ajudando coleguinha a botar texto bonitinho, sabe? E lógico, editar não é isso, mas assim, né? Dentro do que eu não sabia que existia, eu já estava imaginando. Mas como autora, eu demorei muito para entender o papel de outras pessoas na produção de um livro, do capista, e essa imagem assim que eu peguei agora, porque, né, a gente está conversando aqui de vários sóis irradiando ou das estrelas em vez de um sistema heliocêntrico, é mais ou menos como eu vejo a produção de qualquer obra que tem narrativa, mas também tem outras coisas. De cinema, eu entendi já aos 19 anos que qualquer pessoa que fica com a parte mais produção de fazer um livro, de fazer um filme, etc., tem um preconceito horroroso que se a produção não é criativa, se a produção não é artística, se a produção não interessa, que é, para mim, semelhante a vários outros preconceitos que a gente tem na sociedade, como, por exemplo, as pessoas que cuidam de limpeza.
Sim. Né? Sem as pessoas que cuidam de limpeza, ninguém vive. Sem um cara para produzir o livro, não tem livro. Sem um cara para produzir a parte mais de produção, né? Resolve o BO, né? Exatamente. Porque está associado ao corpo. E muito mais do que isso, porque sem isso, porque existe trabalho artístico ali, existe uma preocupação humana ali, né? Mas assim, essa história das estrelas me ajuda a entender até uma ética de trabalho com quem vai meditar, para mim mesmo como editora, minha ética de relação com os autores, com quem vai fazer a capa, etc. Porque, por exemplo, minha capista na editora que eu dirijo, que é a Nua, eu não quero que ela faça a capa que funciona para mim. Eu não quero nem que ela faça a capa que funciona para o autor. Eu quero que ela pense a capa que funciona para a apreciação artística dela da obra. E aí a gente tem critérios, porque no caso da Nua especificamente a gente trabalha com coleções, então ela já trabalha meio amarrada, né? Mas eu respeito totalmente a visão dela, eu sou completamente capaz de dizer essa capa porque foi assim que você viu. A gente vai conversar várias vezes, vai dar voltas, etc. Mas se eu não respeito a pessoa nesse nível, como é que eu posso esperar que ela respeite o texto de qualquer pessoa, né? E aí eu vejo muitas vezes assim, eu faria isso há anos, né? Alguns anos. As pessoas dizendo, não, mas essa não é a melhor capa do livro, não sei o quê, mas não foi assim que eu imaginei, mas eu já vou te mandar uma foto de como eu quero, não sei o quê. Tudo bem, diálogo existe, mas é que às vezes vem de um lugar que é um lugar muito desinformado. Olha, somos todos artistas aqui. E o livro é uma produção colaborativa. Isso eu vejo em cinema, eu vejo em edição, eu vejo em várias coisas, né? É um lugar em que a persona do autor, a gente não tem, tipo, formação para isso, formação de autor para entender esse processo. Precisava muito ter. E é o que as pessoas mais me procuram para tirar dúvida. Todo dia eu tenho 2, 3 pessoas me procurando. Vem cá, me explica aqui. Até para falar coisas assim do tipo... às vezes o autor vem muito ansioso e fala, cara, que bom, eu vou fechar parceria com você porque você publica sem cobrar. Na Nua a gente publica sem cobrar. E às vezes eu tenho que dizer para a pessoa, mas olha só, não tem nada a ver. Eu, se fosse autora, não publicaria comigo, porque a Nua não tem a ver com esse seu livro. E dá indicação de outras editoras, né? Mas assim, a falta da noção, não é só achar uma que publique de graça, assim, é pensar aquilo ali, vai ser uma equipe que vai trabalhar contigo. Você tem certeza que você quer esse livro? Você imagina esse livro do lado dos outros? A gente não tem muito essa formação no Brasil. O autor é tipo, ai, que sorte que eu fui publicado por qualquer um. E aí, depois de um tempo, você vai começando a entender isso mais como um trabalho artístico, colaborativo, em que tudo tem que dar match. Mas isso não deixa de ser também essa miopia, essa visão de túnel que o ego produz, porque o ego é instinto de sobrevivência, né? Você precisa ali começar de algum lugar, então começa por aí. Essa visão do coletivo, você tem que estar relaxado. Se você está ali na paranoia de individualista, de olhar só para o seu, olhar para o seu, olhar para o seu, essa coisa de ter uma agenda. Gente, é uma coisa muito doida. A gente são psicopatas, né? A gente entra em estado de psicopatia quando a gente está nesse lugar. A gente não consegue ter noção do outro mesmo. Né? As pessoas viram instrumentos a seu favor. Mas eu acho que depende, Cláudia, porque tem gente que realmente entra nessa coisa da psicopatia, né? Como você está falando. Tudo bem, estou exagerando um pouco. Não, até tem, já vi, tipo, não vou dizer nomes, assim, tem isso, né? Mas eu, principalmente porque eu trabalho com autores muito jovens, todos brasileiros, eu vejo falta de informação mesmo. Eu vejo gente que não tem noção de como se prepara um livro, como se entrega um livro para a gráfica. E é tudo no computador, é PDF, como é. E, aquela capa que fez sucesso não é a capa que o autor escolheu. O autor não tem que escolher a capa. Então, eu sinto que, às vezes, é falta de informação. Porque, lógico, se a pessoa vem te procurar com uma expectativa de que vai ter que fazer tudo, você só imprime, é difícil quebrar essa imagem depois. Né? A pessoa já veio com toda uma expectativa, parece que você está dizendo, não é assim que funciona, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Como se você tivesse inventado. Mas eu não sinto, em muitas dessas pessoas com quem eu converso, maldade, não. Eu sinto falta de informação. Ou nem esse centramento no ego, entendeu? É uma coisa assim, tipo, eu achei que ia fazer tudo. Eu achei que, assim, vai ficar um pouco melhor, porque se fosse eu ia fazer no Word, sabe? Um negócio assim.
E aí, não, aí é uma outra coisa, né? Acho que eu estou me atendo às questões do dragão mesmo, né? E essa sombra que é de você ficar girando em torno de si mesmo só. Mas essa questão da falta de informação, isso daí já é uma coisa mais no campo da normalidade mesmo, né? Assim, a pessoa Mas eu acho que tem não a sabe ver como com é que funciona. dragão. Eu acho que tem a ver com dragão, porque assim, eu acho que muita gente que vai ver esses vídeos é autor ou gosta disso, né? O editor, ou etc. E aí, para mim, tá? Eu sei que tem essa parte de você encontrar a essência dentro de você, mas para mim faltava muita informação. Então, às vezes você não consegue nem saber o que você está procurando. É que nem esse negócio da editora. Você não sabe nem o que você está procurando irradiar, não sabe nem quais são as possibilidades se você não tiver um mínimo de informação, sabe? Eu Nossa, acho que gente, eu tenho vergonha. mercúrio com sol. Quando eu lembro, num passado não tão distante, a primeira e-mail que eu mandei para uma editora, eu tenho vergonha só de lembrar desse e-mail. Porque eu mandei, tipo, 4 projetos literários completamente diferentes, porque eu sou assim, né? Não escrevo numa linha só. Falei assim, olha, eu tenho ideia, eu tô fazendo esse livro. Não mandei original, não era nada. Era assim, olha, eu tenho essa ideia incrível. E te interessa? É claro que eu nunca me tive resposta. Porque é um excesso de empolgação, né? E que você vai com o que você tem, assim, né? Tipo assim, nossa, eu tô fazendo um contato, né? E, enfim, realmente, assim, eu acho que tem uma hora que preciso começar de algum lugar, não sei de onde, eles têm uma informação para me dar. E nem sempre pega uma pessoa legal como você, que tem essa boa vontade de responder, né? Ou de encaminhar, de falar, oh, escuta, você tem que voltar umas casas. Primeiro, né? Eu converso muito com a Elisandra também, ela fala assim, eu preciso de um original, não adianta você me mandar uma ideia, eu sou editora, né? Não sou consultora. Sim. Então, mas às vezes falta informação mesmo, né? Você acha que... Por onde eu começo? Né? Então, nas consultorias aparece muito assim, por onde eu começo? A gente começa pelo ponto de partida. Tem muita gente que reinventa a roda porque não sabe que a roda já existe. Né? Por exemplo, imagina, pessoas que não sabem. É diferente, por exemplo, no nosso caso, na NU, a gente decidiu não usar mais Catarse. Fazer um experimento esse ano. E a gente está fazendo as vendas diretamente, a pré-venda diretamente nos nossos links. Imagina uma pessoa que não sabe que existe Catarse. Eu converso com várias pessoas assim. Então, tipo, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Que, claro, o Catarse vem de várias coisas de autofinanciamento que a gente vê, rifa, vaquinha, não sei o que e tal. Mas às vezes a pessoa tá, gente, eu não sei que existe isso, não sei como isso funciona, etc. E reinventando a roda, fazendo uma coisa muito mais difícil, né? Porque falta informação. Eu acho que tudo é aprendizado, tudo vai fazer com que essa pessoa vá descobrindo melhor o que ela precisa fazer para colocar o trabalho dela no mundo. Mas isso também acontece narrativamente falando, né? Assim, aí você não sabe que existe uma galera que tem tudo a ver com você, essas poesias estranhas que você faz em prosa, sabe? Existe toda uma galera de poesia contada, existe toda uma galera de slam, existe aqui, existe nos Estados Unidos. E você pode pesquisar. Gente, se você não sabe, você às vezes nem mostra para ninguém até você descobrir, né? Eu acho o processo do sol um processo no teatro a gente falava de você precisa estar dentro e fora ao mesmo tempo, e o truque é você estar tão fora prestando atenção a todas as informações, ruídos e coisas que você possa de repente improvisar quanto você está dentro sabendo como aquilo te faz sentir, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vejo o processo do sol muito assim, tem que ter o filtro para a informação que vem de fora, mas também tem que ter informação disponível do lado de fora, também tem que catar, porque senão você está reinventando a roda, você está com medo de coisas que nem existem, você nem sabia, você sabe? E o que você acha dessas plataformas, tipo o Wattpad, essas plataformas que você coloca o texto e já tem ali uma comunidade que vê como proposta de radiação? Olha, eu acho tudo bom. Eu sou uma autora que, se você me procurar, eu estou em todos os lugares. Eu estou no Wattpad, eu estou na Amazon com e-book pago, Amazon com e-book gratuito. Eu já publiquei eu mesma, né? Então, eu sou muito, né? Esse ânimo aí, vou mandar para todo mundo, vou fazer tudo. Mas eu também sou muito produtora. Eu nunca fui só autora, eu sempre fui muito produtora das coisas, né? Vamos criar projetos, vamos fazer editora, vamos não sei o quê. Tem esse lado. Então, todas as formas de publicação eu já experimentei. Por isso as pessoas
me procuram também. Como é que foi quando você fez seu livro sozinha? O meu primeiro livro, não, participei de uma coletânea, e depois o meu primeiro livro solo eu fiz sozinha, com uma aluna minha, né? Que hoje em dia é designer da NUA. E aí eu juntei dinheiro mesmo para imprimir e eu fiz tudo sozinha, né? Que foi o By the Way. E aí eu falei, não, agora eu quero uma outra experiência. Já botei livro pendurado no AGBook. Eu acho que, assim, cada autor e cada obra responde ou precisa, né? Do mesmo jeito que você fala, cada ideia vai precisar de um tipo de estrutura narrativa, cada obra precisa de um lugar. O que eu coloco no Wattpad? Eu coloco no Wattpad histórias que eu acho que são mais dinâmicas, que eu acho que chamam a atenção enfim, das pessoas que estão lá lendo. Eu não sou a sumidade do Wattpad, não. Eu tenho umas 2 histórias lá. E eu demorei para entender como é que funcionava. Uma eu botei direto, assim, todos os capítulos direto. Eu falei, não, Sabine, é plataforma, você tem que compartilhar os capítulos cada um de uma vez, porque não gera engajamento. E aí eu comecei a fazer isso esse ano com o Pedro Limite dos Nomes, e ainda não terminei de escrever. Meio que abandonei em julho, porque eu vi que tinha muita coisa para fazer, abandonei, pretendo voltar ou não, ano que vem, não sei. Mas assim, eu acho que histórias dinâmicas, histórias muito dentro de gêneros estabelecidos, porque o Wattpad classifica pelo gênero. Então, se eu raramente escrevo uma coisa que eu sei dizer, isso é ficção científica. É sempre mesclado. Mas o Pedro Limite dos Nomes é fantasia. Mesmo assim, é fantasia para adulto que já fica meio assim. Eu sempre tenho um negocinho que não encaixa. Mas no Wattpad, aquilo que você tem de mais gênero, como se entende comercialmente, livrarias, funciona melhor e tem que ser dinâmico. Os capítulos não precisam ser curtíssimos, mas eles têm que ser mais curtos. Então, se você tem uma história dessa, se você gosta desse tipo de história, eu acho legal colocar lá, né? A autopublicação funciona quando você já tem um público, autopublicação total. Você foi lá, bancou, não sei o quê, funciona quando você já tem um público, né? E funciona para certo tipo de publicação também. Uma coisa é você fazer isso com não ficção, como eu fiz, falando sobre sala de aula, e você ter um público de alunos que vão se interessar pela sua história e vão querer comprar, né? É bacana, você vai vender boa parte do que você imprimiu, porque você já sabe as pessoas. Outra coisa então eu acho que cada obra e cada autor e cada momento de carreira, de vida e tal, pede uma coisa diferente. Essas plataformas são bacanas porque elas um pouco transformaram, do meu ponto de vista, escrever num jogo democrático, tem todo tipo de pessoa escrevendo lá, e num formato livro. E aí começou a virar uma coisa que também tem premiação, e você também pode ser publicado pelo próprio Wattpad, você também pode ser reconhecido. Então, mas tem de tudo lá, né? Tem todo tipo de publicação. Algumas eu sinto que funcionam mais do que as outras. E eu acho que achar no ACC é por isso também, sabe? Como é que eu ia saber como é que era o Wattpad se eu não tivesse feito uma burrada de publicar um livro todo de uma vez? E como é que eu ia saber se o Wattpad é para mim? Nas várias plataformas que a gente pode publicar, o que eu acho que é para mim hoje é editar na NUA. E quando eu tiver um projeto de romance, porque eu gosto de escrever romance, eu escrevo conto, participo de antologia, todo mundo que me chama para antologia, eu digo sim, geralmente é assim, sim, sim, sim. Aí eu vou escrevendo conto. Esse ano me chamaram para umas 6. Mas, tipo, e demora pra caramba a antologia sair, né? Às vezes faz catarse, faz isso aqui, demora pra caramba. Então é um negócio assim, eu escrevi um conto lá em março, e aí, nunca sei quando vai sair. Mas quando eu escrevo romance, que é o que eu escrevo porque eu quero, não tem ninguém me cobrando, eu acho que é buscar uma editora. E eu não busco, eu nunca paguei para editar um livro. Isso é um limite que eu tenho, assim. Por quê? Porque eu sempre penso, eu já fiz livro sozinha. Se fosse para pagar, eu fazia sozinha e pagava mais barato, né? Eu tinha o olhar de um outro editor, mas eu também já sou editora, e eu consigo fazer isso muito mais barato, porque alguém que está me cobrando está colocando um lucro ali em cima. É uma diferença, às vezes, de você trabalhar com 100 exemplares e uma editora te cobra. Se for uma editora grande, te cobra R$30 mil para fazer 100 exemplares. 30 e eu mil? sei que eu já vi isso. E aí eu sou a pessoa que chega no autor e fala assim, garoto, olha só, então, esse orçamento não bate.
um livro como o seu não é mais do que R$10 para fazer a unidade, entendeu? E às vezes é muito menos de R$10. Então, vamos conversar aqui. Mas assim, é mais pela questão de que eu faria sozinha, se fosse para pagar. Eu entendo autores que pagam. E hoje em dia eu entendo qual é a editora com a qual eu quero me associar também. Tudo isso para mim é sol, sabe? Eu quero me associar com a Mocha Edições porque é uma editora que começou, que agora tem 6 livros, e eu fui o primeiro, eu fui o segundo ou terceiro livro publicado, mas assim, o primeiro aceito, quando eles botaram lá, estamos começando uma editora. Eu fui lá e falei, e aí, posso mandar meu livro? E aí eu publiquei Pervertidos, mas eu acho mó barato, dá chance para novas editoras. Assim, tipo, muito legal, não tem ranço nenhum, é uma história, né, fresquinha que está começando e tal. Para mim, o pensamento em relação a todas as plataformas é assim, e as editoras. Eu vou escolhendo de acordo com... Sabe, se a minha missão é contar histórias e ajudar a contar histórias, por que não dar chance para uma nova editora? Parece bonito, que casa. Tipo, olha, eu estou ajudando mais uma pessoa que conta história. Agora virou um programa de entrevistas, né? Porque sobre isso eu não tenho muito o que dizer, eu sou uma lástima, eu estou aprendendo. Então, assim, não vou falar, eu quero ouvir. Essa parte de formar um público, captar e-mail, né? Tudo que você começou a fazer na Nua, que eu achei bem bacana a tua experiência. Como que funciona isso? Assim, você faz isso como autora também? Então, isso eu tenho o lado sombra do sol para falar em relação a isso, que é eu faço muito mais coisa pelas outras pessoas do que eu faço para mim mesma como autora. É muito mais difícil para mim. Eu tenho que trabalhar muito e tenho trabalhado, inclusive nessa imersão que eu fui ontem, me disseram 2 vezes plexo solar, se coloca lá, não sei o quê. Qualquer um que observar as redes sociais que eu faço vai ver que eu tenho muita dificuldade de me colocar como autora e formar meu próprio público. Só que, assim, como eu já escrevi bastante, já publiquei bastante e fui professora há muitos anos, eu tenho um público que não veio de nenhuma dessas estratégias, né, de porque aí você dá valor, dá conteúdo, nananã. E a estratégia, e eu faço muito mais pelos autores da Nua. Eu acho até bacana também, porque de certa forma eu estou me curando enquanto eu faço isso para os autores da Nua, meio tentando facilitar a informação toda que eu não tive, então para mim é um processo muito de cura. Eu poderia fazer tudo que eu faço por eles, por mim, mas ainda é complicado me colocar nesse palco se não é uma pessoa me chamando para esse palco. Eu é que tenho que me colocar nesse palco, é estranho. Esse é o ponto. É uma coisa só, assim. Mas assim, só para te responder, o que a gente faz na Nua? A gente implementou coisas muito tranquilas esse ano, que assim, primeiro trabalhar com MailChimp, que é trabalhar com lista de e-mails, né? MailChimp é um programa gratuito, a gente trabalha com lista de e-mails e para captar os e-mails a gente começou a dar materiais gratuitos. A gente lançou um manifesto logo no início do ano do que é a Nua, a campanha hashtag Eu Leio Nua, em que a gente propõe tudo aquilo que a gente acredita, né? Em termos de menos livro-objeto e mais conteúdo-objeto. A gente faz umas brincadeiras, mas também traz informações, né, em relação à quantidade de livros que é lido no Brasil, racismo estrutural e como isso afeta o mercado editorial, LGBTQ-fobia e como isso afeta o mercado editorial. Mas em termos de marketing, né, de construção de público, o que a gente fazia era, e fez, né, dar materiais gratuitos, que também a gente não vai fazer só para captar o público, que tem a ver com a gente, que a gente já gostaria de fazer de qualquer maneira, em PDF. E aí a pessoa vai lá e bota o e-mail para receber o PDF e entra na nossa lista. E essa lista tem descontos, recebe informações, muito menos do que eu gostaria, porque sou eu que faço tudo sozinha nesse ponto. Mas recebe, né? E se sente parte de uma coisa, de uma lista. Toda vez que tem pré-venda, o nosso preço já é popular, mas assim, quem compra na pré-venda compra por 25 sem frete, quem está na lista compra por 20. Porque não dá para dar muito mais desconto que isso. Mas tem aquela coisa de ter uma lista, de alimentar essa lista. A gente ainda é muito novo nesse processo. Mas o que foi o boom, assim, o que mais fez diferença foi temos um material gratuito para dar. E para dar exemplo de material gratuito que tem a ver com a Nua, além do manifesto, a gente fez um dossiê que chama Tem Local, Sexo, Acolhimento e Aplicativos em épocas de Covid-19. Então, a gente entrevistou homens
gays, o foco eram homens gays, vendo como é que eles estavam fazendo, eles estavam quebrando o isolamento, não estavam, como é que eles estavam ressignificando o aplicativo e tal, e aí a gente colocou isso como material gratuito. A gente fez pré-books gratuitos, né? Trechos dos livros gratuitos para as pessoas baixarem. A gente a gente publicou um artigo de um dos autores sobre representação queer na obra do Noé Filho, que é um autor piauiense, se não me engano, porque esse autor que publicou com a gente também é piauiense. E aí enfim, coisas que agreguem valor mesmo, coisas que, né, a pessoa vai baixar, não comprou nada, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa interessante para ler, ela tem informação, tem a nossa cara, então ela também está entendendo quem a gente é, e a gente fica com essa lista de e-mails para trabalhar. E eu tenho que falar isso, que é impressionante como eu consigo fazer isso tudo para Nua, tenho ajuda, né? Mas não consigo criar isso tudo para mim mesma. Parece que dá um negócio assim, só de falar com você, um negócio assim de mas aí vai limitar demais. Mas aí que tipo de coisa eu daria gratuitamente? Mas aí eu começo e não termino. E vamos ver se 2021 muda isso. Mas, tipo, é outra história. Mas eu super entendo o que você está trazendo, porque eu que sou só autora, não sou editora, né? E para fazer os meus outros trabalhos, que é escrita por encomenda, consultoria, não preciso fazer esse Paranauê todo. Então, eu fico só comigo como autora mesmo. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, eu não consigo fazer só por mim. E aí, nossa, que altruísta, não é isso. Primeiro porque eu tenho Martim Peixes, né? Eu só consigo trabalhar em cardume. Eu não vejo graça nenhuma fazer as coisas sozinha. Tipo isso aqui, gente, que a gente está fazendo, eu só estou fazendo porque eu estou fazendo com a Sabine. Não é porque ela fica me puxando, né? Porque a gente se puxa. Mas é porque eu não vejo a menor graça em abrir uma câmera e ficar falando. Não vejo mesmo, assim. E eu não estou aqui criticando quem faz, porque eu acho incrível quem consegue, quem curte, mas eu não curto. Eu acho tedioso, eu gosto de ficar conversando, gosto de muita gente. Mesmo a escrita, né? Eu comecei em processo colaborativo, comecei no teatro. Eu tive essa maravilha de começar a escrever com um monte de gente, né? Então, é engraçado que esse livro, By the Way, ele era um blog. Então também é uma coisa completamente diferente, porque você bota o post no blog e a pessoa já responde ali, você já tem um retorno e o próximo post surge Foi por isso que eu quis transformar em livro, é outra experiência. Pois é, porque o blog já tem essa interação, né? Eu gosto disso. Eu tenho meu blog até hoje, eu tenho um amor e carinho por blog, né? Eu gosto mais da dinâmica de blog até do que de rede social. Mas, então, assim, a questão da construção essa divulgação, né? Se eu não posso fazer isso coletivamente com outras pessoas, o que eu faço é entender o que do que eu faço, do que eu escrevo, tem a ver com uma causa coletiva, né? Não que necessariamente, não estou aqui dizendo que todo livro tem que estar relacionado a uma questão coletiva, tá? Não estou cagando regra nenhuma. Estou dizendo como, para mim, como é mais fácil me conectar com esse fazer. Então, mesmo aqui, isso que a gente está fazendo, né? Isso aqui é uma entrega para o mundo. A gente está fazendo porque a gente gosta. A gente não vai depois vender um curso dos dragões, né? Se a gente fizer isso, não, vai ser porque a gente quis fazer, mas não conectado com isso aqui é uma isca para depois você comprar o curso, né? Como uma forma. Mas por que eu estou fazendo? Porque é legal, porque eu já dei um monte de aula falando disso, as pessoas curtem, eu vejo que, nossa, às vezes destrava umas coisas, né? Tem gente que está assistindo que nem é escritora, que está começando a escrever, que já me deu feedback, que eu achei o máximo. Então, assim, porque é para as pessoas, né? Porque se eu estivesse fazendo isso para vender meu livro, eu não estaria conseguindo fazer com essa soltura. Eu já teria parado no meio do caminho, porque para mim a graça é fazer para dar mesmo, né? Assim, senão eu não consigo. Eu acho que tem uma lógica que está sendo muito vendida, muito hegemônica, de que você realmente precisa. Aí entra toda a lógica do marketing, né? Do funil de venda, de você ter um lead que você capta, qualificado, etc, etc. Porém, o que eu vejo, assim como o pessoal fala de hackear a realidade, hackear as formas de marketing, hackear a forma de se colocar lá fora, né? Existe um hack assim, muito poderoso que é você envolver várias pessoas na construção de uma campanha de qualquer coisa que você queira colocar lá. Pode ser para vender ou não, né? E envolver por dentro das redes sociais. Porque também envolver pessoas, óbvio, tá. Mas envolver por dentro das redes sociais, no sentido de que
Se você, na construção da própria campanha, foi isso que a gente começou a fazer no segundo semestre, se você, na construção da própria campanha, tem uma pessoa que fez a música, outra pessoa que doou fotos, outra pessoa que não sei o quê, outra pessoa... E são todos convidados, e você já teve que explicar o que era, etc. Você não precisa do release oficial, furar bloqueio de mídia, você não precisa necessariamente captar leads da mesma maneira, etc. Depois é até bom que você capte esses e-mails, vá qualificando as coisas e tal. Mas você consegue criar um grupo de pessoas mesmo ao redor de um livro que está interessado, não porque se amarra na história, mas porque participou da construção da campanha. Então, eu fico muito... por exemplo, o Pretamorfose... Eu tenho um Pretamorfose aqui, gente, eu só não vou tirar do plástico, porque isso aqui é um Pretamorfose que voltou hoje. E eu tenho que enviar para o endereço correto da moça que mudou de endereço. Mas esse é o Pretamorfose. Na campanha do Pretamorfose, da Tati Vilela, que é essa moça que está aqui, a gente tinha uma foto, né, que foi doada para ser capa do livro, do Marcos Barbosa, que é um fotógrafo incrível. A gente tinha a ilustradora, que aí não vou poder mostrar as ilustrações, mas dá para ver lá na rede, que é a Saitu Sage, que é uma menina assim, extremamente talentosa, uma coisa, né? Tá, mas isso tem em qualquer livro. O que a gente fez? A gente começou a pedir para mulheres, muitas amigas da autora, mas isso virou assim uma coisa tão grande que outras pessoas quiseram se colocar. A gente começou a pedir para mulheres dizerem ou representarem de alguma forma o que era Pretamorfose para elas. Então teve gente que mandou foto, teve gente que falou devagarinho, Pretamorfose. Teve gente que falou Pretamorfose sou eu. E aí disso a gente criou um trailer. E lógico que quando você coloca esse produto lá, né, o produto trailer ou o produto foto, não sei o quê, você está marcando todo mundo, né, na rede social. Então, qual era o seu problema? É que você tinha que ter anúncio, elite qualificado, e você tinha que ter feito uma campanha de público-alvo, não sei o quê. De repente, você tem 40 pessoas envolvidas só na campanha, mas não é envolvida assim, toma lá da cá. É envolvida mesmo. Eu tive que parar e pensar o que era Pretamorfose para mim fazer uma foto. O negócio começou a bombar tanto que as pessoas estavam me mandando foto. Bota eu também, que eu também queria falar o que é Pretamorfose. E foi o livro que a gente mais vendeu em pré-venda esse ano, né? Mas a gente começou a usar essa estratégia. Se vocês forem olhar lá nua, tá tudo assim. Eu não acho que assim é o exemplo da estratégia, que também não é descobrir uma coisa. É só que é uma visão, se você for parar para pensar, completamente diferente da heliocêntrica. São várias estrelas. E aí a gente consegue fazer e não precisa ser nesse esquema quadrado de enquanto eu não fizer com 6 meses de antecedência, etc. Não, é um ânimo, é um negócio que vai ganhando momentum, sabe? Vai ganhando... e aí você não precisa ter o dinheiro para os 1000 anúncios, sabe? Perto da escala de uma grande editora, o que a gente faz é muito pouco. Mas é muito para quem está começando de, 30 pessoas bem intencionadas ou animadas com a ideia. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu. É uma coisa que eu uso como autora também. Essas coletâneas que eu falei que estavam me chamando são coletâneas de pessoas que eu conheci em feiras. Então, eu vou à feira, eu compro o livro da pessoa. Tem um livro maravilhoso que eu comprei, que eu fiquei muito interessada, porque a autora é uma autora surda, Pérolas da Minha Surdez, e ela escreve sobre isso. Ela me deu tanta informação naquele livro que eu fiquei assim... A editora Bind é uma editora que publicou esse livro, que é dela também, da Núcia. Ela pede para ter atenção à pronúncia. Núcia. ela é da editora também. E assim, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, é uma editora pequena e tal. E agora eu estou participando de uma coletânea com eles. É muito isso, sabe? Mas não é no lugar que a gente estava falando em Vênus de aí eu queria participar desse grupo. Aí eu fui, me aproximei. Aí tem esses códigos. Sim. São coisas que, para mim, acontecem muito mais no dia a dia. De uma feira, cara, olha só, o que esse título te diz? E aí vamos. Esse, para mim, é o principal hack. Eu continuo achando que colaboração é a solução para a sombra do sol, sabe? E acho que tem uma coisa, eu vou resgatar essa imagem da semente do carvalho. Engraçado que eu tinha ouvido esse conceito com Hillman, que é um psicólogo. Ela menciona ele. O código do ser. E é mesmo assim, o que tem que ser já né? Já está ali na semente. Então, acho que é a maior prova que não adianta você ficar seguindo fórmula, né? O que deu certo para uma pessoa, às vezes não vai dar certo para você. Se você vai desenrolando ou cultivando, pegando essa coisa da semente, você planta aquilo, vai vendo para onde vai e vai
cuidando, né, e querendo que aquilo floresça e atendendo com carinho tudo, eu tenho feito pouquíssimos planos. Agora, acho que foi antes da Covid, né? Porque tu fala assim, agora é claro que não dá para fazer plano, mas mesmo esse ano, eu comecei esse ano assim, eu quero terminar o ano bem, quero terminar. Parece ridículo falar isso, mas foi assim, né? E aí o que acontece? As coisas vão acontecendo. Eu tinha muita expectativa e isso me ferrava muito, sabe? Porque eu confundia intencionalidade, né? Porque tudo começa assim, tem um plano, você visualiza a coisa, né? Se a gente não vê, a lua é isso, né? Você visualiza ali e depois você vai fazendo aquilo acontecer. Mas eu confundia isso, eu visualizava tudo nos mínimos detalhes e aí tinha que acontecer naqueles detalhes, se não acontecesse naquilo, eu tinha que ficar. E no fundo isso era uma falta de confiança na vida, porque eu achava que se eu tinha que construir tudo, se eu não construísse tudo, a coisa não ia acontecer, né? E aí eu realmente ficava sozinha. Eu acho que essa questão coletiva inclui os outros planos também, sabe? É outra forma de planejar, inclusive. Tem plano que a É, gente faz que só cabe a gente. Dê mas certo ou dê errado. e inclui você ir construindo a coisa, assim. Eu acho que definir a essência, para não se perder. Mas a forma como isso vai se desenrolando, como isso vai acontecendo, às vezes segue caminhos tão fora do seu controle, ou fora do que você poderia imaginar, né? E se a gente não está aberto para isso, às vezes a coisa assim fica ali encalacrada e você fala, porque a vertente era outra ali, né? O rio era outro que você tinha que navegar. E é muito gostoso quando você colabora com a vida também, não só com as pessoas, mas a própria vida, a resposta que as coisas vão acontecendo, né? Para onde essa planta quer, para onde essa semente quer caminhar. Né? Sim. E a gente acorda com disposição para cuidar. Acho que é um pouco por aí, assim. Tem um aspecto mais feminino até, né? Do cuidar, mais do feminino arquetípico, né? Que estou falando Aham. de, de, e acho que está ligado a isso que você falou, que existe um preconceito, né, com tudo que tem a ver com manutenção da vida, porque quem chega lá e faz, acontece, tem a ideia, né, até em função de toda a questão que a gente já sabe, o patriarcado, isso é valorizado. Agora, quem está ali fazendo a manutenção, fazendo a produção, sustentando, né, que a sustentação é um atributo feminino, você sustenta a vida, desde o colo do útero e depois quando nasce também, você segue sustentando, né? Isso a gente não valoriza, mas é isso que faz a coisa ser sustentável, justamente, né? Sim. Então, acho que muito dessa questão da irradiação, o que sustenta a sua irradiação, né? O que você consegue sustentar todos os dias é o que dá alegria. Não prazer e satisfação imediata, mas assim, aquela sensação de realização, né? E eu tenho curtido muito ouvir um pouco também, me ouvir e ver e sentir esse registro e aí decidir a partir disso o que eu vou fazer. Mas isso para mim é muito novo, né? Eleger a partir disso e não e tendo em conta, claro, todos os caminhos já percorridos, tudo que, né, estava aqui anotando os seus. Né, a gente conversa muito também, mas assim, e sempre sondando, né, de acordo com esse centro, e também fazendo as coisas de uma forma em que tudo fica bem, né, não fica, para eu conseguir fazer a minha carreira de escritora decolar, eu vou desorganizar toda a minha vida, como eu já fiz muito, né, toda a minha vida vira um caos, porque eu tenho que dar atenção para isso agora. Ultimamente eu tenho refletido sobre o cubo mágico, eu não sei se eu já falei isso aqui na semana passada. Falou. Eu tenho essas amnésias, né? Mas eu queria dizer uma coisa, vai parecer assim, está falando isso porque está chegando perto do fim do programa para terminar com uma frase de efeito, mas não é. É importante destacar no Dia do Sol que a gente só está fazendo isso aqui porque é fluido, sempre foi fluido, a gente sempre conversou entre nós, né? Como está na descrição, não é só uma descrição bonitinha. Sempre foi fluido, eu sempre recorri a Cláudia como uma pessoa a quem eu podia trazer essas questões. Então, para mim, descobrir a essência e plasmar a essência no mundo tem muito a ver com isso. Tem coisas que não requerem, não é que você não vá trabalhar, mas não requer esse nível de esforço, porque são você. Tem pessoas que batem, tem tipos de papo que batem, e não sei o que.
Eu nunca imaginei quando eu comecei a conversar sobre isso com a Cláudia que ia virar um programa com uma série de sobre dragões. Entende? Pois é. Mas é isso, assim, o sentimento pra mim é muito desse programa, do Sol, assim, tipo, olha, tem um monte de coisa que não sei lidar, mas isso aqui pra mim é certo, porque, olha, me faz bem, sempre foi, já tem todo um histórico, e a gente pode falar com outras pessoas e ajudar. Para mim, isso ajuda a entender o que é uma coisa que está partindo desse lugar, desse motor, né? E até pegando o programa, né, de novo como exemplo, que você para poder pegar esse gancho, a gente conversando, a gente falou, será que a gente faz assim? Aí não batia, né? Aí a gente falava, ai, não sei. Aí, será que... Aí chegou um ponto que é isso, né? Nem abertura, nem não vai ter edição, porque é o jeito que tinha que ser, né? Que a gente sentiu que seria sustentável e que dava alegria de fazer. E acho que é isso, né? A gente vai... Eu acho que o que é realmente uma irradiação não tem esse pré-requisito, né? E a coisa acontece como ela tem que acontecer. E eu tô adorando, sinceramente, como tá acontecendo. Por Só é isso, viável por... né? fiquem ligados, que nós teremos outras temporadas, porque a gente tá amarradona. Porque tá legal. Se não tivesse legal, a gente ia parar, sei lá, acho que no segundo dragão, né? A gente não ia conseguir continuar. É. Então é isso, né, Sabes? Acho que a gente deu uma volta aqui, também já estamos batendo tempo. Gente, então é isso. Semana que vem a gente volta com o Sol, falando dos personagens e narrativas, e aí, nossa, tem coisa pra caramba. Vai ser legal. E aí vai ser o último, né? Então, Sabine, é isso. Beijo, gente. Beijo, até o Cláudia. próximo.